Olá, eu me chamo Fernanda Chiran, sou sócia do escritório Menezes Niebuhr Advogados Associados e atuo essencialmente na área de direito público, em questões envolvendo licitações e contratos públicos e já há algum tempo na estruturação e na implementação de programas de compliance. Bom, o termo compliance viralizou, certo? Isso, por um lado, é positivo, porque já é difícil hoje que alguém entenda o termo como uma novidade. É bem raro encontrar alguém que nunca tenha pelo menos ouvido falar em compliance. Por outro lado, é preciso ter cuidado com a banalização do tema, com utilizar o termo de forma vulgar, sem um nível mínimo de técnica. A gente costuma ouvir dizer que estar em compliance é estar em conformidade com as leis, com os ordenamentos, enfim. Mas isso, num Estado de Direito, é uma resposta que traz muito mais dúvida do que esclarecimento, porque todo mundo tem a obrigação de estar em conformidade com as leis trabalhistas, fiscais, concorrenciais e por aí vai. O ponto é que existe uma lei, a Lei Anticorrupção, que prevê que as empresas que possuem programas de compliance ou de integridade, para utilizar a terminologia legal, a terminologia eleita por essa lei, podem ser beneficiadas em um eventual processo de responsabilização. Essa lei, ela prevê uma aplicação de uma pena de multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa ou a 60 milhões de reais, quando não for possível estimar qual é esse faturamento bruto. E o programa de integridade, se ele for devidamente comprovado, ele pode representar uma minoração, um abrandamento significativo dessa pena de multa. Mas essa previsão legal ela não vem solta, aberta, o programa de integridade não é o que a empresa quer que o programa seja. Existe um decreto federal que regulamenta a lei anticorrupção e que elenca um a um os requisitos que devem compor o programa de compliance. Esse é o único momento em que o ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos no âmbito federal, fala no programa de compliance, no programa de integridade especificamente. Depois, com a lei das estatais, voltou-se a falar no assunto e alguns estados já regulamentaram também essa obrigação e elencaram quais requisitos entendem ser necessários para a configuração do programa. Mas é importante ter em mente que, em se tratando de direito brasileiro, o programa de compliance, o programa de integridade, ele fica posicionado, ele reside nesse microsistema de combate à corrupção. Por isso, acaba fugindo um pouco da técnica falar em compliance segmentado por matérias, compliance trabalhista, criminal, concorrencial. Porque não existe, por exemplo, uma lei trabalhista que trate do programa de compliance. De novo, ele está apenas na lei anticorrupção. A ideia, na verdade, é que esse programa de integridade previsto na lei anticorrupção, na lei das estatais e nas legislações esparsas, estaduais, enfim, ele passe a abarcar todos os riscos de qualquer matéria gradualmente que sejam inerentes à atividade da empresa. O que precisa ter para caracterizar a existência de um programa de compliance? Bom, essa é uma ótima pergunta. A despeito da disseminação do assunto, ainda é muito comum que muitas empresas acreditem que a mera existência de um código de conduta e de um canal de denúncia é suficiente para demonstrar a existência do programa. Essa percepção é equivocada. A existência de um código de conduta já ajuda, sim. Existem estudos que demonstram que a mera menção a esse conjunto de valores de um determinado grupo é capaz de influenciar no comportamento individual de cada uma das pessoas. Então a gente pode dizer que ter um código de conduta, que ter um canal de denúncias é melhor do que nada, mas não é suficiente para a caracterização do programa. A ideia prevista no ordenamento jurídico brasileiro sobre compliance tem muito mais a ver com um programa que respira, que gira, que se movimenta sozinho, do que com a simples existência desses documentos. Então, por exemplo, a lei exige a demonstração de que são realizados treinamentos periódicos sobre o programa de compliance. Muitas empresas elaboram o código de conduta, deixam eles disponíveis no site, com amplo acesso para todos os colaboradores, fornecedores, terceiros, parceiros, mas não treinam, não informam as pessoas que compõem a organização sobre o conteúdo desse código. Então é importante estabelecer mecanismos de monitoramento, saber se esse código está sendo consultado, se as pessoas têm conhecimento sobre o conteúdo dele, se o canal de denúncias, por exemplo, é utilizado. Tem muita gente que acha que não existir nenhum tipo de denúncia registrado é um ponto positivo, quando na verdade é um indício de que o programa de compliance não vai bem, porque significa que os colaboradores ou não conhecem o canal de denúncia ou não se sentem seguros para utilizá-lo. Então as empresas precisam desmistificar essa ideia de que a denúncia é uma coisa ruim, precisam enxergar a riqueza que existe por detrás desses registros. Outro exemplo,
A legislação existe para configurar a existência do programa de compliance que a empresa demonstre a existência de medidas capazes de interromper prontamente uma eventual irregularidade e de medidas sancionatórias e de remediação de eventual dano que tenha sido causado. Então perceba, é preciso que o programa esteja funcionando há algum tempo para conseguir demonstrar se efetivamente as pessoas envolvidas foram punidas, quais foram as medidas adotadas para recuperar esse eventual prejuízo que tenha sido causado. Os órgãos de controle brasileiros e internacionais, eles querem saber de que forma a empresa enfrentou situações de irregularidade passadas, de que forma ela se comportou quando detectou a ocorrência de um ilícito interno. Então é importante que a empresa esteja bastante preparada para documentar todo esse processo de investigação interna, todas as provas que eventualmente tenham sido levantadas, quais foram as medidas aplicadas, sejam sancionatórias, sejam preventivas. É importante, por exemplo, que na verificação de um ilícito, a empresa se preocupe em rever seus processos de controle interno, em conscientizar, reforçar esse processo de conscientização dos colaboradores, em prevenir, além de remediar, para evitar que esse eventual ilícito possa acontecer novamente. E um terceiro exemplo que a gente pode mencionar é a análise de risco. Como o programa de integridade tem lugar na lei anticorrupção, na lei das estatais e visa evitar essas irregularidades no trato com os agentes públicos, essa análise de risco deve dar ênfase justamente a essa relação, a evitar desvirtuamentos nessa interação entre a empresa e os representantes do Estado. E para isso, a empresa precisa levantar eventuais situações de potencial risco, precisa classificar esses riscos e priorizar quais riscos ela vai trabalhar primeiro, precisa estabelecer procedimentos internos voltados a lidar com esses riscos e precisa monitorar e gerenciar por meio de indicadores se as medidas utilizadas e implementadas no âmbito interno da empresa estão surtindo efeitos, estão sendo suficientes para evitar, para minorar, para, de alguma forma, diminuir a incidência desses riscos. Então, para configurar a existência de um programa de compliance, é necessário a existência de um código de conduta, que, como a gente viu, é importante para fomentar os valores da organização, a existência de um comitê de ética, uma instância de compliance, um responsável interno, dependendo da estrutura da empresa, para fazer com que esse programa gire, com que ele respire, com que ele aconteça. As responsabilidades e o modo de atuação dessa instância de compliance precisam estar especificadas num regimento interno ou em algum outro documento da empresa. Além disso, também é necessário o canal de denúncias que a gente viu, com todas as políticas que sejam inerentes ao seu funcionamento. Então vai precisar ter previsão de como vão ser conduzidas as investigações internas, de quais medidas disciplinares vão ser aplicadas, de que forma a empresa vai atuar para interromper prontamente eventual irregularidade e assim por diante. Também é necessário realizar a análise de risco com base em uma metodologia adequada, seja ISO, seja metodologia COSO, qualquer uma que for mais vantajosa, mais compatível com a organização, mas que seja suficientemente técnica para especificar os riscos, colocá-los numa matriz e poder elencar indicadores que sejam capazes de avaliar se esses riscos estão sendo mitigados com os esforços da empresa. Com base nos riscos, também é necessário criar políticas internas de interação com os agentes públicos, de participação em eventos públicos, de doação, de patrocínio, de participação em processos de licitação, todas aquelas atividades que tenham sido identificadas como pontos de exposição de vulnerabilidade da empresa. E por último, a empresa precisa se preocupar em realizar treinamentos periódicos, não adianta só deixar o código de conduta disponível na internet ou na intranet, ou imprimir e entregar um para cada colaborador, e precisa se preocupar também em monitorar todos esses elementos do programa de compliance para verificar se eles estão, de fato, sendo produtivos, se estão trazendo algum tipo de resultado para a organização. Bom, a premissa sempre foi de que a legislação brasileira não obriga as empresas a terem programas de compliance. Essa premissa não é mais válida para aquelas empresas que participam de licitação pública, que contratam com a administração. Por quê? Os estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas e mais recentemente Goiás, com uma lei publicada na semana passada, exigem das empresas que têm contrato com a administração estadual
que demonstrem a existência do programa de compliance, sob pena de aplicação de multa. Então, a exigência ela não configura como um requisito de habilitação, como um pré-requisito para participar da licitação, mas como uma obrigação contratual que atrai a incidência de multa em caso de descumprimento, tá certo? O prazo para demonstração da existência desse programa varia de uns 6 a 9 meses, dependendo da legislação. Além disso, e seguindo essa mesma tendência, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, também editou uma portaria que exige, em alguns tipos de contratação, que os fornecedores demonstrem a existência de programas de integridade. E essa é uma tendência que só tende a crescer, que tende a ser repetida por outros entes públicos a exigência de programas de compliance dos seus contratantes. Também depois da Lei 13.303, muitas estatais prevêem no seu regimento interno de licitação a realização de avaliações de integridade que de alguma forma acabam sendo afetadas, a pontuação das empresas acaba sendo afetada diante da existência ou não de programas de compliance. Então também acaba sendo uma necessidade para as empresas que pretendem contratar com as empresas estatais. Fora do âmbito das licitações públicas, o BNDES restringe algumas linhas de financiamento para empresas que tenham mecanismos de governança corporativa. A CVM exige, em alguns níveis de mercado, que as empresas também tenham mecanismos nessa natureza. E as empresas que querem participar de algumas rodadas de investimento precisam demonstrar mecanismos de compliance para poder estar apta a receber esse tipo de aporte. Fora das licitações também, muitas empresas privadas têm exigido cada vez mais de seus fornecedores para aceitar eventuais clientes e de parceiros comerciais de uma forma geral que as empresas demonstrem a existência de programas de compliance. E é por isso que hoje a gente pode dizer que mais do que uma estratégia competitiva, o compliance ele se tornou uma necessidade para que as empresas continuem inseridas no mercado.